Elivaldo, quero te convidar para a gente conversar agora com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Bom dia, governador. Bom dia, é um prazer, meu amor. Olá, Elivaldo, tudo bem? Bem-vindo ao Notícia da Manhã, o governador que tem origens familiares aqui no Piauí, no sul do estado, na cidade de Corrente, visita a capital hoje para ser homenageado daqui a pouco na Assembleia Legislativa com o título de cidadão piauiense. É que demorou, né, governador? Bom dia. Para mim é uma grande honra, eu tenho raízes aqui no Piauí, morei durante 8 anos em Corrente, Elivaldo, e tenho meus investimentos também no sul do estado, tenho fazendas aqui, gosto muito do Piauí, sou pecuarista e tenho um carinho muito grande pela população do Piauí. Então eu tenho dedicado parte da minha vida a essa condução dessa amizade que eu criei, dos laços familiares e dos laços empresariais. E agora na política tentando fazer alguma coisa para melhorar a vida da nossa população. Tenho tentado ajudar o governador Wellington em algumas demandas dele no Distrito Federal e também tenho recebido os deputados, tanto federais quanto estaduais aqui do Piauí, que sempre têm as suas demandas, sempre têm os seus pedidos, em especial o nosso querido deputado João Matos, que é da minha cidade, lá de Corrente, que sempre aparece com seus pleitos, todos eles na busca da melhoria para a população piauiense. O governador Ibanez Rocha, que é um estreante na política, o ano passado se lançou candidato ao governo do estado do Distrito Federal. No primeiro turno das eleições aparecia com apenas 2% nas pesquisas, no segundo turno levou a vantagem sobre o candidato que era, na verdade, o governador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, e venceu as eleições com 69%. Se filiou ao MDB, que é um partido tradicional, mesmo estreando na política, preferiu estar no partido mais tradicional. E nesses primeiros 100 dias, governador, o senhor já consegue sentir que o que o senhor sonhou e planejou para o Distrito Federal dá para encaminhar na política? Dá. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que a minha filiação ao MDB se deu exatamente por entender que o caminho correto é o centro. Nós temos que buscar nesse país o equilíbrio de forças. Nós vivemos um período de extrema esquerda, agora estamos na extrema direita, e eu entendo que o caminho correto é pelo meio, é pela racionalidade, é pelo convencimento e é pelo diálogo. Nós não podemos mais viver de radicalismo. E essas posições radicais levaram o país a passar uma grande crise. Nós temos aí efeitos que são nefastos para a população brasileira em virtude desse radicalismo. Então, daí a escolha de ir para o MDB, que é um partido de centro, um partido sempre muito equilibrado e que precisa da sua renovação na grande maioria dos estados, e nós estamos empreendendo essa marcha de renovação. No que diz respeito ao Distrito Federal, eu acho que o que tinha para ser feito nesses primeiros 100 dias foi feito e muito bem feito. Nós tínhamos lá mais da metade das delegacias que estavam fechadas por falta de pessoal, criamos uma gratificação com o apoio da Câmara Legislativa e conseguimos reabrir todas as delegacias da cidade. Hoje nós temos as 32 delegacias funcionando 24 horas. Com isso, nós colocamos mais 700 policiais civis trabalhando, mais 1.500 policiais militares nas ruas e conseguimos diminuir muito o índice de criminalidade. Estou fazendo um investimento muito pesado na área de saúde, só para ter um comparativo. Nos 100 primeiros dias do governo do Hollenberg, foram feitas 5.800 cirurgias, agora nós fechamos 100 dias com 18.000 cirurgias eletivas. Isso tem diminuído muito a pressão nos hospitais do Distrito Federal e estamos fazendo um processo de reabastecimento de toda a rede de saúde. Eu consegui trazer para dentro do Instituto de Gestão Hospitalar mais 6 UPAs e mais o Hospital de Santa Maria, e com isso o atendimento tem melhorado muito e a população já sente os efeitos na questão da saúde. E empreendemos também na área educacional, que para mim é de grande importância, o projeto das escolas compartilhadas com os militares, tem sido um sucesso, a atração da população muito grande e um pedido para que seja ampliado. E empreendemos um programa também, juntamente com o nosso secretário Rafael Parente, no sentido de pegar 185 piores escolas e colocar dentro de um programa que nós chamamos Educar DF. Isso está elevando o nível dessas escolas, fazendo investimentos extra para que a gente possa realmente dar educação às nossas crianças. E uma coisa que para mim é muito importante, eu sempre tratei o governo dessa maneira: o governo é para pobre, rico você só não precisa atrapalhar. Então eu me aliei ao empresariado do Distrito Federal, reduzi alíquotas de tributação que impediam o crescimento dos pequenos e dos médios, que eram a chamada de FAO, e para os grandes eu igualei toda a tributação com o restante dos estados do Centro-Oeste, conforme não é permitido pelo CONFAS. Então estou fazendo uma aposta muito grande de que o empresariado volte a investir na cidade para que a gente possa gerar emprego e renda. E a aposta política para comandar o Diretório Nacional do MDB? Como estão os entendimentos, governador? Olha, eu fui primeiramente convocado pelos representantes do partido que entendem que o MDB precisa de renovação. A partir do presidente Sarney, o presidente Romero Jucá,
o próprio presidente Michel Temer, todos eles de uma maneira que diz assim, chegou a hora de nós nos afastarmos. A política agora são para vocês mais jovens, quem teve bons desempenhos eleitorais. E o presidente Romero Jucá deixou bem claro, vou renovar o partido e não sou candidato. Então isso está em marcha, nós temos excelentes quadros dentro do MDB, é o caso dos dois governadores, Helder Barbalho, Renan Filho, então todos estão numa disputa, mas numa disputa bastante saudável, a disputa daqueles que sabem que precisam levar o MDB adiante, esse partido que constituiu dentro da Revolução, dentro da ditadura e que cresceu trazendo liberdades para a população brasileira. Então todos nós acreditamos nessa marcha e essa marcha vai ser empreendida porque é determinação das lideranças partidárias. Governador, e alinhamento com o governo federal? No segundo turno ainda das eleições presidenciais, o senhor manifestou apoio à candidatura do então candidato Jair Bolsonaro. O presidente também, nessa novidade que é para ele administrar, chegou aos 100 dias com algumas dívidas, mas com alguns avanços, e o alinhamento do governo do Distrito Federal com o governo federal. Olha, nós temos um bom diálogo, eu tenho vários dos meus secretários que vieram, já tinham contato anterior com o presidente Bolsonaro. O governo do presidente Bolsonaro está fazendo primeiro uma avaliação do cenário que encontrou, e o cenário não é tão ruim assim, e os próprios ministros já têm essa visão. E nós temos aí reformas importantes para o país que estão em marcha. Você acha que ele está indo bem até agora? Eu acho que sim. Para a situação em que ele encontrou o país e para o estado de radicalismo, eu acho que ele está indo bem. Tem como melhorar e vai melhorar muito. É isso que eu tenho visto dentro de cada um dos ministérios que nós andamos. O tratamento político ele tem melhorado ao longo desses últimos 100 dias. Ele começou meio conturbado, com um discurso de separatismo entre o velho e o novo, sem explicar o que seria o novo, mas isso está se acomodando agora. Prova disso foi a aprovação na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu acho que o país caminha para o centro, caminha para que as águas sejam mais tranquilas. A importância, o senhor falou aí da reforma da Previdência para os estados e, consequentemente, o Distrito Federal. Vai ser votada, apreciada lá na Câmara Federal. Ela tem repercussão também nos estados? A reforma da Previdência, é bom que se diga, ela tem uma simbologia muito importante para o país. Porque essa reforma da Previdência era para ter sido aprovada ainda no governo Temer, se não fosse aquela operação atabalhoada da JBS. Então, essa reforma já era para ter sido aprovada há 3 anos atrás e o Brasil já era para estar numa outra situação. Infelizmente, a Lava Jato, com os males que ela trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe muita coisa ruim, ela impediu que essa reforma fosse feita lá atrás. Então, isso ficou com uma simbologia para o país. É importante do ponto de vista fiscal? Porque você mostra para aquelas pessoas que nós devemos, e o país deve muito, que nós temos capacidade de nos organizar para pagar as contas. Eu acho que isso é que é o mais importante da reforma da Previdência. Então, ela atinge, melhora a vida dos estados, melhora a vida principalmente da União, que tem uma condição fiscal também muito ruim, mas ela recoloca o país numa rota de crescimento, que vai fazer com que todos os estados que estão em dificuldade saiam dessa dificuldade e dêem um passo adiante. Eu acho que essa é a maior esperança que nós temos na reforma da Previdência, e por isso é que os 27 governadores, com pequenos discursos de ajuste, principalmente na região Nordeste, onde nós temos muita carência e boa parte dessa reforma atinge de forma muito intensa as nossas comunidades, tem algum discurso contrário, mas eu acho que todos estão apoiando, vai ser aprovada e o país vai voltar no rumo certo. O senhor tem alguns pontos em comum com o presidente Bolsonaro. A bandeira de campanha principal dele foi ampliar a sensação de segurança no país, combater a criminalidade. O senhor também, quando começou a falar aqui sobre o que já fez no Distrito Federal esse ano, começou falando sobre o combate à criminalidade e a ampliação da segurança. Participou recentemente de um fórum jurídico lá em Portugal. E o senhor fez algumas críticas ao pacote anticrime que foi apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que pode melhorar ainda, na sua opinião? Eu acredito que esse pacote anticrime do Moro é o pacote daquele magistrado que saiu ali de uma posição de que resolvia tudo numa caneta e veio para um ministério onde ele tem que distribuir segurança. Então, eu tenho minhas críticas nesse ponto. E o pacote não trata de segurança para a população, ele trata de combate à corrupção. E quem faz segurança somos nós, governadores. É essa a atenção que eu tenho cobrado do governo federal e do ministro Moro. O que nós estamos precisando fazer segurança, nós sabemos, nós estamos precisando de recursos para isso. Então, não adianta o governo contingenciar todas as verbas do FUNSEG, que foi criado, não distribuir os recursos do Fundo Penitenciário e querer que nós, governadores, façamos segurança. Então, a cobrança que eu tenho feito nesse sentido. Medidas legislativas, elas são importantes, mas o país nosso, ele tem muita legislação. Tem legislação até demais. Nós estamos precisando ter recursos para aplicar essa legislação. E para o criminoso, e esse é o crime que está acabando com a gente, é tanto que a sensação de corrupção hoje, ela parece que não mais resolve o problema do país. A questão da corrupção ela é importante, o combate tem que ser contínuo, mas nós estamos preocupados com o usuário de droga, que está acabando com a vida das nossas famílias e está entrando dentro das nossas casas. Nós temos cidades do interior, e eu conheço bem o interior, porque eu venho do interior e
conheço ali, você tem um problema de criminalidade voltada para o pequeno bandido. E o que está acontecendo? As grandes facções estão tomando conta do país como um todo, porque ali é muito mais interessante. Eu sempre digo que facção criminosa dá certo porque é uma questão previdenciária. Eles têm muito mais recursos para investir do que nós para combater. E por isso é que as facções estão dando certo. Então, a minha preocupação hoje em relação ao pacote do Moro é exatamente qual é a mensagem que ele passa. Porque a mensagem que ele dá é de que ele está resolvendo o problema da segurança e não está. A segurança quem faz somos nós, governadores, e nós precisamos de polícia, nós precisamos de equipamentos, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de investimento na área de segurança de verdade. E eu digo aqui para você porque eu conheço a realidade do Piauí como eu conheço a realidade de Brasília. Lá em Corrente, lá nas cidades do interior aqui do Piauí, na sua grande maioria, você tem um carro, 2 policiais e quem abastece é a comunidade. Assim não se consegue fazer segurança. Queria agradecer. Diga, você quer só finalizar? Só curiosidade, o senhor segue na pecuária mesmo com essa missão? Sigo na pecuária, eu adoro a pecuária, é um prazer muito grande que eu tenho. Quando eu vou às fazendas eu tenho um carinho enorme, eu gosto da população, eu gosto de estar perto do povo. O vereador é um criador exímio de gado da raça Nelore, um selecionador que ajuda muito, inclusive, a pecuária piauiense. E quando eu já estive lá, inclusive, numa das fazendas comemorar dele. Aqui com os... Quem nasce em Corrente é o quê? Correntino. Veio comemorar com os correntinos, né? O deputado João Matos está ali acompanhando o governador Ibanez e se emocionou muito quando chegou lá em Corrente, na comemoração da vitória do governo do Distrito Federal. Ele que é advogado, um dos donos de um dos maiores escritórios de advocacia do país, bom que se diga também. Muito obrigada, governador Ibanez, e parabéns pelo título de cidadania que o senhor recebe logo mais na Assembleia. Eu que agradeço a todos vocês, a todos os telespectadores e a toda essa nação piauiense que é maravilhosa. Obrigada, um bom dia. Livaldo, a última de hoje, por favor. Nádia, já que estamos falando aqui no MDB, esta semana você lembra que nós mostramos aqui o deputado Henrique Pires, com o seu projeto de ser candidato a prefeito de Teresina. Até nós colocamos aqui um obstáculo, um vereador que é ligado a ele, o vereador Zé Filho, que estaria disposto a acompanhar o grupo político do prefeito Firmino Filho. Ele já respondeu, disse, tudo bem, mas eu já tenho um importante apoio no MDB, o do presidente estadual do partido, o senador Marcelo Castro. Já tratou do assunto, inclusive, numa reunião recente, esta semana em Brasília. E para completar, Henrique Pires Nádia já conversou até com o governador Wellington Dias. Segundo ele, recebeu incentivos dos dois. Vamos ver se esse projeto emplaca, mas ele sabe que a decisão mesmo passa pelo presidente da Assembleia e do Diretório Municipal do MDB de Teresina, Temístocles Filho.